Ó, o Mauro César Pereira tá com a gente aí. Acho que ele ainda tá nos Estados Unidos, né? Eu voltei ontem, logo depois do jogo. Mauro César Pereira tá com a gente. Ô, Mauro, o Vamp, o Flávio Prado, o Piperno, eles falaram muito, né, da postura do Flamengo, que eu também achei muito elogiável. Só que eu não acho que todos os erros foram só pela competência do Baier, como muito está se falando. Eu acho que o último erro, principalmente do Luiz Araújo, era muito evitável, porque o Flamengo tinha acabado de fazer o 3-2 e poderia ter evitado tentar driblar 4 alemães na defesa. Então eu acho que ali é um erro não só induzido pelo Baier, mas também eu achei burrice do Luiz Araújo naquela situação, arriscar na defesa, e o do Arrascaeta também. Esses dois me incomodaram mais. O Goretzka sozinho é muito incômodo, não achei erro do Luiz Araújo. Agora, o Goretzka ficou 3 segundos podendo pensar o que ele iria fazer. O primeiro gol eu não achei tão bobo assim, gol de escanteio, tudo bem. Agora, eu acho que são erros que, o Bayern é muito forte, mas o Flamengo também teve um grande ponto de incompetência, principalmente, na minha opinião, do corpo mole do Arrascaeta no segundo gol, que ele até tenta fazer a falta, e até o chute dele não derruba o Kane, que ele tenta fazer a falta. E o último gol, Mauro, eu acho que foram erros não só pelo potencial do Bayern de Munique, mas eu acho que muitos desses erros poderiam ser evitados também pelo Flamengo, Mauro César Pereira. Eu acho que poderiam ter sido evitados, mas acho que tudo parte, primeiro, de um certo descontrole. O time deveria estar mais preparado para esse confronto. Acho que não estava. Na prática, demonstrou não estar preparado como parecia. Eu acho que o ponto que chama a atenção é que, assim, é um outro nível de futebol. A pressão que é feita sobre o jogador, o Arrascaeta achou que estava jogando contra o Maricá. O Pamecano, até eu coloquei na minha rede social, no momento que o Pulga faz o gesto que vai dar o passe para o Arrascaeta, o Pamecano já está partindo em direção do uruguaio. O zagueiro do time alemão sabe o que vai acontecer, já antevê o lance para quem vai a bola e já dá o combate para roubar a bola. É outro conceito. A mentalidade está impregnada na cabeça dos caras. Qual a missão em campo que tem que fazer. E isso é muito claro. Isso é muito evidente. O Luiz Araújo cometeu esse erro grave e, ao mesmo tempo, se você olhar ao redor dele, tinha poucas opções de passe. O jogo inteiro, assim, quando o Bahia subia a pressão. O Flamengo se deparou ontem com outra realidade. Se fosse outro time brasileiro, ia sofrer da mesma forma ou mais. Acho que tentou jogar, se jogasse fechado, retrancado, ia perder do mesmo jeito. Aliás, isso é uma crendice também muito curiosa, né? Não, se joga fechado, você tem chance de ganhar, porque o Botafogo jogou com o PSG desfalcado na fase de grupos. Se tivesse jogado com o PSG que ontem trucidou o Inter Miami, que foi um adversário que o Palmeiras custou para empatar, vocês acham que o Botafogo teria o mesmo êxito? Ontem, contra o PSG de ontem, não daquele outro jogo. Completo, jogo eliminatório, sabendo que não pode perder. Eu acho que não. Eu acho que não teria o mesmo sucesso. Como não conseguiu segurar o Atlético de Madrid. Se classificou porque podia tomar 2 gols, tomou 1. Então, acho que o jogo de ontem mostrou isso aí. Não tem muito o que, digamos assim, o torcedor lamentar, não. Essa é a realidade. E dessa realidade tem que se tirar lições. A diferença é muito grande. Jogadores que no Brasil se destacam, como o caso do Arrascaeta, não conseguem jogar nesse nível. Acho que aí o grande erro do Filipe Luís foi ter escalado o Uruguai. Deveria ter começado com o Bruno Henrique. Lembrando que contra o Chelsea, o Flamengo vira o jogo e melhora. Quando entra o Bruno Henrique, ele sai. Ele insistiu no Uruguai, acho que ele cometeu um erro. Eu até na escalação que eu estava prevendo, eu acertei todos os jogadores, menos essa posição. A Arrascaeta começando e não o Bruno Henrique. Eu achava que ia começar o Bruno Henrique. E ele insistiu no Arrascaeta, que não era o homem indicado para esse jogo. O Pedro está voltando de uma lesão, isso aí não pode ser ignorado. Mas acho que o que o Harry Kane faz em campo deveria inspirá-lo a tentar, igual não vai ser, mas tentar melhorar o jogo dele inspirado num cara da posição dele que faz várias coisas em campo. Lembrando que no final do jogo o Harry Kane deu uma pancada no Ayrton Lucas aos 39, aos 42 o Musiala fez uma falta dura e aos 47 o Laimer também. Os 3 tomaram cartão amarelo. Tentativas do Flamengo de progredir para o campo do Bayern no final para tentar achar um gol e voltar para o jogo, em tese, eram bloqueadas por jogadores de defesa, de ataque, de meio campo, com falta se preciso, no nível de competição assim, não vamos correr risco aqui, esse jogo está resolvido. Isso aconteceu. O Bayern jogou a vera ontem, o Bayern estreou na brincadeira aqui ontem. Os olhos com boca, ali meia bomba, aquele time lá da Auckland,
nem dá para contar. O Benfica foi o time reserva. Ontem foi o time principal, jogou sério e depois ele administrou. E deu uma aula. O Felipe Luiz, que tanto que é um time que pressione, ontem eu acho que ele tirou ali muitas lições. Muitas lições. E é importante frisar também, o Felipe cometeu erros, mas assim, ele é um técnico ainda muito jovem, gente. Está começando, falta muito para ele. Aí ele é mais velho mesmo em relação ao Kompany. O Kompany está no quinto, vai fazer 5 anos de carreira profissional de técnico. Agora em agosto. Está no terceiro clube. 3 países diferentes. Enquanto o Felipe Luiz vai completar 1 ano como técnico profissional em outubro. Essa também é uma diferença. O Kompany já tem uma experiência, uma bagagem que ele não tem. O Kompany treinou time grande na Bélgica, time pequeno na Inglaterra e time grande na Alemanha. Viveu diferentes situações. O Felipe trabalhou meses na base e depois no profissional. Então acho que ontem ele se deparou com algumas situações. Certamente ele deve ter refletido muito sobre as escolhas que ele fez. Deve estar arrependido de algumas, porque não deu certo, o que é natural. Mas o Flamengo tem um técnico promissor, mas é que ainda está amadurecendo. Está amadurecendo. Eu acho que ontem também ele não foi tão feliz. Repito, acho compreensível, não estou aqui a crucificar ninguém. E alguns jogadores mostram que funcionam para o futebol praticado no Brasil. Mas nesse nível de futebol não dá. Não vão ter condição. O Arrascaeta não jogou bem contra o Chelsea e contra o Bayern. Por que será? Né? Não é uma coincidência. Agora, Mauro, uma observação que eu tive lá no estádio, e eu falei aqui, não sei se você teve a mesma observação, o Bayern, parece que ele entrou no jogo com a mentalidade, vamos decidir no começo. Porque foi muito bizarra a pressão que o Bayern fez no Flamengo no começo do jogo. Era assim, era impressionante. Tinha jogador do Bayern em tudo que é lugar, não deixando o Flamengo sair jogando. E eu percebi um nervosismo do time do Flamengo nesse começo de jogo. Porque para mim o Flamengo perdeu o jogo principalmente ali. Quando leva 2 gols, um deles muito bobo, na minha opinião, foi o segundo. O outro, é bobo, tá bom, mas é jogada de escanteio. Jogada de bola parada costuma sair gol. Ok. Mas você sentiu, Mauro, o Flamengo muito nervoso pela pressão exagerada que o Bayern fez nesse começo? Sim. O que não deveria estar, né? O time deveria estar preparado para enfrentar essa pressão. E claramente não estava. Acho que isso foi bem, bem grave nesse contexto. Porque foi um Bayern, o Flávio Prado, que começou o jogo ainda mais no estádio. Era assustador, pô. Para quem estava na arquibancada, era assustador. Os caras eram muito rápidos, muito fortes. Os jogadores do Flamengo, eles não conseguiam dominar uma bola sem ter um jogador do Bahia chegando forte. Nesse momento que eu até pergunto para você, Flávio, vou querer escutar o Mauro também. Nesse momento, será que valia o Flamengo dar um pouquinho mais de chutão? Ou não? Ou nunca vale? Porque o Bahia começou abafando muito, era impressionante. Para tentar pelo menos segurar o 0-0 ali nos primeiros 10, 15 minutos. Olha, Pilhado, é assim, talvez o Van possa até nos ajudar nisso. Tem determinados jogos que o time chega se impondo e você não consegue respirar. Não é que o Flamengo não pensou em ficar com a bola, ele não teve chance. Quando ele acordou, estava 2-0, aquela coisa meio do... mal comparando, porque não foi o que aconteceu, quando a seleção brasileira toma os 5 gols da Alemanha. Quando ela acordou, já estava 5-0. O Bayern, ele entra para resolver o jogo. Eu achei também o time do Flamengo um pouco nervoso no começo e acho uma virtude quando você consegue retomar o jogo. Fez 1-0, fez 2-0, eu falei, caramba, tava com cara de que ia ser uma sacolada histórica. Mas aí, aos poucos, o Flamengo vai retomando o jogo e fica na naturalidade, faz o primeiro gol quando estava merecendo fazer um gol, aí toma o terceiro, continua jogando com naturalidade, aí a partir do 4º gol, realmente, aí o time não conseguiu mais. Então, eu achei que essa retomada do Flamengo, ela foi importante e é legal. Agora, começou o jogo, o time estava muito tenso mesmo. Eu achei que quando acordou já estava 2-0. Deixa eu fazer uma pergunta pro Mauro. Ô, Mauro, quando a gente está ao vivo, né, é diferente de estar na televisão, né? A gente fez o Canelada ontem, depois fui para casa, estava vendo lá no balado, no telão. Eu, quando jogava, isso é uma coisa dentro do futebol brasileiro que a gente sempre conversa na pré-eleção, quando vai para o vestiário, prestar atenção nos 15 primeiros minutos de jogo. Principalmente, o campo é neutro lá, mas a maioria, torcida do Flamengo em massa, né? Quando a gente vai para um estádio adversário, a gente olha os 15 primeiros minutos, a bola parada, vamos errar. O primeiro gol que o Flamengo toma,
o Rossi, ele erra claramente até chegar no gol, de a bola bater na cabeça do Pulgar e ter o gol contra. Se vocês viram, ele tá com a bola sozinho, ele tem o campo todo aberto para ele ver. O Pulgar aparece sozinho, ele poderia ter dado a bola ao Pulgar. O Pulgar poderia ter dominado aquela bola, que nem o Pulgar dominou e deu no Arrascaeta. Não estava coçado por ninguém. Normalmente o Gnabry que fazia essa primeira marcação até em direção ao goleiro, ele tenta quebrar essa bola e chuta em cima do Pulgar, que sobra pro Kimmich, aí sai o escanteio. O Kimmich chuta, bate no Pulgar. E com 3 minutos de jogo, um goleiro experiente, rodado, e tinha tudo amplo para ele poder quebrar onde ele queria. Ele erra o chute e acerta o companheiro. Não sei se vocês perceberam isso. Isso aconteceu, O Flamengo estava muito nervoso, né? O time do Flamengo estava muito descontrolado, muito despreparado. Todos os jogadores ali quase. Os zagueiros eu achei que não. Não acho que eles comprometeram, não. Acho que os zagueiros foram até bem. Mas o entorno, né? O Wesley muito inseguro e sendo muito explorado ali pelo seu lado. O Rossi não estava num dia bom. O Pulgar fez um gol contra. Enfim. E sobre o chutão, vamos lembrar o seguinte: o gol do Goretzka deu uma tentativa de chutão. Gente, o chutão é a devolução da bola para o adversário te atacar de novo. Quando você dá um chutão, a bola não cai lá no mar e acaba o jogo. Nem leva meia hora para voltar. Uma outra bola entra em campo imediatamente, por mais distante que vá no seu chutão, e o adversário vai ter essa posse e vai atacar você outra vez. O chutão não resolve. O chutão resolve nos instantes finais, quando o adversário está no desespero, você isola a bola, já não consegue nem pensar, faz tudo de forma atabalhoada, mas não resolve. E outra coisa, você tá falando que ele estava limpo para poder dar essa bola no Pulgar e não dar o chutão. Favorado. Ele dá o chutão. Ele dá o chutão com o Pulgar livre. Pois é, ele estava apavorado. Quer dizer, esse é o problema. O chutão não é a solução, gente. E assim, a gente vai defender o chutão. O futebol brasileiro já é marcado por uma série de técnicos fracos. Futebol medíocre, mal jogado, atrasado tático e tecnicamente. A gente vai defender esse jogo de merda. Desculpa, mas porra, de chutão, de todo mundo jogar por uma bola trancado. Ou vai tentar enfrentar? Tentou enfrentar, perdeu, beleza. Se ficasse defendendo, ia perder do mesmo jeito, jogando de forma covarde. É o que nós diríamos aqui. Não tem como competir com um time de primeiro escalão da Europa se esse time tiver um bom jogo. A chance do Flamengo, eu até lembrei esses jogos na semana passada, contra o Bochum, eles perderam, o time rebaixado. Teve jogador expulso, tudo errado. Contra o Mainz, contra o Feyenoord, empate com o Celtic, times mais fracos que o Flamengo, que empataram ou venceram o Bayern na temporada. Foram jornadas ruins do Bayern. Se o Bayern tivesse mal ontem, o Flamengo teria uma chance. Se o Bayern jogando bem, acabou. O Flamengo perdeu para o Central Córdoba no Maracanã. Jogou bem ou jogou mal? Jogou pessimamente. Se o Flamengo jogasse bem no Maracanã contra o Central Córdoba, perderia para o Central Córdoba? Não perderia. Perdeu porque jogou mal e o adversário aproveitou. É assim que funciona. Quando um time mais forte é derrotado por um outro que é inferior a ele, é porque ele não jogou bem. Se ele jogar bem, ele vai ganhar. Não tem jeito. Isso aí é muito lógico. Jogou mal, errou muito, perdeu gols e tudo, perde. Acontece. E ontem era isso. O favorito mais forte, obviamente, era o Bayern. E o Bayern jogou bem e jogou a vera. É só ver a comemoração do Kimmich quando o Neuer fez aquela defesaça no chute do Luiz Araújo. Os caras já entraram ontem para ganhar o jogo. Agora acabou. Não tem mais. A gente não pode mais perder como perdeu para o Benfica. Agora temos que ganhar os jogos. Nós estamos aqui representando o Bayern de Munique. Isso aqui não é uma brincadeira, irmão. Pode não ser a Champions League, que é o nosso sonho dourado, né? Mas é um torneio que tem adversários tradicionais que nós vamos encontrar adiante. Então a gente não pode perder para esse time brasileiro aqui, nem para time de lugar nenhum. Temos que chegar lá. Essa foi a mentalidade. E ontem na coletiva, e na véspera também, ficou muito claro isso. O Kompany falando, ontem o Kane também. Os caras entraram compenetrados e aí não tem jeito. A chance sua vai ser muito pequena. Muito pequena. Aí não tem jeito. O Flamengo tinha que ter jogado, mas tinha que ter jogado com mais preparo psicológico, inclusive, para tentar jogar, sair da pressão de uma forma equilibrada. Agora, tem uma situação que o Flamengo perdeu várias vezes e que isso é inevitável. Duelos físicos. Inúmeras vezes os duelos físicos eram vencidos por jogadores mais preparados, que têm tempo de bola, velocidade e que ganham na imposição física. Em vários duelos eles ganhavam dos jogadores do Flamengo com uma clara facilidade. Não foi só o lance do Arrascaeta. Isso porque é um time que joga num outro nível de competição e que está habituado. Eu até perguntei ao Felipe Luiz na coletiva sobre isso. Os times sul-americanos não têm intercâmbio com essas equipes de primeiro escalão.
Se pegar o Benfica, o Porto e o Sporting, que são de Portugal, que o pessoal adora comparar, que no Brasil comparar com o nível, os melhores do Brasil com os melhores de Portugal, essas equipes jogam competições internacionais. Eles enfrentam essas equipes internacionais de primeiro escalão. Então, eles são testados. O Jorge Jesus, quando montou o Flamengo de 2019, enfrentou o Liverpool e perdeu só na prorrogação, e teve mais posse de bola. Jogou, perdeu só na prorrogação. Mereceu perder, o Liverpool foi melhor. Mas enfrentou. O jogo do Flamengo de 2019 ficou maior depois do jogo de ontem. O Liverpool era o melhor time do mundo. O Mané, Salah e Firmino e companhia. E o Flamengo não perdeu no tempo normal, só na prorrogação foi derrotado. O Liverpool foi melhor, mas ofereceu resistência, competiu e jogou. Teve a bola. O Jorge Jesus talvez não cometesse alguns erros que o Felipe cometeu ontem. Por quê? O Jorge Jesus estava habituado a enfrentar essas equipes quando comandava times portugueses. O Felipe não, ele é um técnico ainda aprendendo. Como jogador, tem essa vivência. Como técnico, não. Ontem, eu tenho certeza que ele tirou várias lições e vai tentar aproveitá-las. O Flamengo pode tirar coisas boas dessa experiência, que foi muito rica. A experiência de enfrentar essas equipes poderosas da Europa. Eu achei que venceu o Chelsea. E eu vou dizer mais, se fosse um jogo mata-mata Chelsea e Flamengo, o desfecho talvez fosse bem diferente. Que seria outro nível de motivação do time inglês. Poderia ser bem diferente do que foi. Poderia até o Flamengo ganhar, mas acho que seria mais difícil. Acho. A gente vê treinador brasileiro, muitas vezes quando perde, dando resposta atravessada, de cara fechada. Cara, o Felipe Luiz, né, ele perde, ele responde todas as perguntas, ele explica numa boa, mesmo quando ele é criticado, ele também tem ali a justificativa dele. Ele mostra muita tranquilidade no trabalho, né? Se a gente está falando do nervosismo do time do Flamengo, o treinador não mostra isso, né, Piperno? Sem dúvida. Eu gosto muito de treinador que, quando vai para uma coletiva, ele fala sobre futebol. Não vai falar sobre o juiz, o campo, as questões climáticas. Não, ele vai falar sobre o jogo de bola. Eu acho que ele tratou e abordou temas muito importantes e relevantes e que a gente tem que aprender a avaliar melhor e a tratar melhor dessas questões que ele, enfim, abordou lá, ou seja, intercâmbio, a importância que existe quando você se acostuma a jogar contra times de melhor nível. Eu cansei de falar aqui que eu não acho, por exemplo, que o Benfica seja melhor que o Palmeiras e o Flamengo. Só que o Benfica, ele jogou nessa última Champions 3 vezes contra o Barcelona. Ele perdeu aquele jogo de 5-4, mas depois ele teve que pegar, enfim, o Barcelona no mata-mata. Então, é claro que ele conhece melhor, que ele está mais habituado a esse nível de jogo do que um time brasileiro. A Inter de Milão, que individualmente, e seria um time maravilhoso pro mano a mano, para comparação de jogador com jogador que se faz muito em mesa redonda de boteco, a Inter, nossa, seria um prato cheio para esse tipo de bobagem que se faz muito aqui no Brasil. Ela pode não ser um time individualmente espetacular, só que no intervalo de mais ou menos uns 35, 40 dias, jogou contra Napoli, Milan, 2 vezes contra o Bayern de Munique e 2 vezes contra o Barcelona. Está o tempo todo sendo testado em alto nível. E a final contra o Paris E antes, depois da final contra o PSG, mas sem esse negócio que eu e o Vampeta, a gente fica, enfim, comparando sempre aqui, sem esse negócio que toda hora é irritante que a gente vê aqui de poupar 8 caras numa véspera de jogo de quartas de final de não sei o quê. Poupa no Brasileiro para jogar contra time ruim de Libertadores. Isso é uma coisa absurda. O Real Madrid foi jogar contra o City, não nessa última Champions, na penúltima, e na véspera ele teve jogo duro de campeonato espanhol e foi com todo mundo. Então o cara é acostumado a jogar numa outra rotação. Aqui no Brasil, se o time for jogar contra o pé de chinelo do Paraguai ou de não sei onde, pera lá, eu tenho que poupar meu time. Então ele não está acostumado a ter essa frequência de jogos de alta exigência. E isso faz muita diferença quando você sai da tua zona de conforto, sai do teu ambiente para fazer um jogo de alto nível como se vê nesse campeonato mundial. Então, até por isso, esse mundial é um aprendizado muito bom, né, e muito importante para quem quer, de fato, se acostumar a jogar contra os melhores do mundo. Agora, quem achar que isso vai ser um negócio de exceção e virar as costas e se negar a aprender, vai continuar jogando essa porcaria de futebol que se joga aqui no Brasil na maior parte do tempo.
E outra coisa, né, Tico? O que nem o Mauro falou, se você pegar o Flamengo do jogo contra o Chelsea e também o jogo de ontem, o Felipe Luiz está aí começando a carreira, já passou lá pela base do Flamengo, já foi campeão até mundial, né? Então, a rotação aqui agora do Flamengo em relação aos clubes daqui do Brasil e da América do Sul, pela qualidade que ele tem, ele vai ver muito esse jogo de ontem. Vídeo pra caramba, como é que ele vai apertar. Lógico. Ontem eu teve um momento do jogo que eu pensei assim, se o Flamengo trouxer, que ele tem jogadores mais de qualidade, eu acho que o único time aí que pode chegar e embaçar, fazer um jogo duro é o Palmeiras, se ele trouxer isso aí que com certeza ele pegou lá do Bayern de Munique, que ele estava lá presente, viu, vai ver ele, sua comissão técnica, os times brasileiros aqui vai estar amassados, porque a qualidade técnica dos demais não é igual ao do Flamengo. Então, se o Flamengo fazer essa marcação-pressão, olhar o que o Bayern de Munique fez em relação aos outros clubes do futebol brasileiro, até mesmo dentro da América do Sul, o Flamengo, com a qualidade de atletas que tem, vai sufocar um monte de gente aqui. Do jeito que ele é estudioso. Até para despedir do Mauro, né, fazer uma última pergunta para ele. Mauro, primeiro, né, que a gente falou aqui, o Piperno falou que acha que o Felipe Luiz já vai embora rápido para a Europa. Realmente se fala muito dele na Europa. Você acha melhor para o Felipe Luiz ele construir primeiro uma era nesse Flamengo para depois ir para a Europa ou não? Ou para um treinador? Você acha que se um grande europeu chamar, realmente ele vai e o Flamengo pode perder um grande treinador? Já se fala muito no Felipe Luiz na Europa, mas nunca se falou dele, né, em clube nenhum, por enquanto. E outra, Mauro, eu estava até vendo um debate ontem, dizendo, já dá para dizer que a campanha do Palmeiras foi melhor que a do Flamengo, porque o Palmeiras chegou nas quartas e o Flamengo nas oitavas. Eu realmente ainda não acho, dando já uma opinião para não falar, tá jogando pro Mauro, eu não acho ainda não, porque eu não acho que o Palmeiras pegou um adversário do nível do Bayern de Munique. E o Flamengo pegou e ganhou do Chelsea, que é um grande europeu. Mas chegou mais longe. Uma coisa é chegar mais longe. A outra é uma campanha melhor. Isso eu não achei ainda não. Mauro César Pereira. Eu acho que ainda é muito cedo o Felipe Luiz. Ele não é ainda cotado para times europeus. Ele é um técnico promissor hoje. Só isso. E outra coisa, ele pode receber proposta de times pequenos, de repente, vai interessar para ele. Depende de qual é a proposta. O Kompany estava lá no Burnley, o time caiu, mas o Bayern gostou tanto da forma dele trabalhar com o Burnley, que era um time geralmente retranqueiro, e que ele colocou para jogar de outra maneira, ganhou a segunda divisão, mas não conseguiu ficar na Premier League, foi rebaixado, e o Bayern o contratou, porque chamou a atenção o que ele fez na Premier League. O que o Felipe faz no Brasil, não sei se vai ser o bastante para chamar a atenção de um grande time da Europa. Ele vai querer treinar um time pequeno? Qual o plano dele? Aí depende. Trocar o Flamengo, que disputa títulos aqui, para treinar um time que briga para não cair na Espanha? Né? Ou algo parecido, um pouco melhor do que isso. Será que isso vale a pena? Será que isso interessa a ele? Realmente não sei. Mas não existe ainda proposta, existe só... Ele usou muito bem, assim, se ele quer se projetar na Europa, se ele tem esse plano, eu acho que ele usou muito bem o Mundial nesse sentido. Acho que ele utilizou muito bem. Mas daí até se tornar uma realidade, vai a uma certa distância, né? Tem que aguardar para ver o que vai acontecer. E você acha que a campanha do Palmeiras já é melhor que a do Flamengo, Mauro? Já é a melhor campanha brasileira? Uma bobagem colossal, não vou nem falar sobre isso. O Palmeiras jogou contra quem? Jogou contra o Botafogo. O Botafogo é adversário brasileiro. Jogou com o Porto, não venceu. Jogou com o Al-Ahly, venceu. O único time que o Palmeiras venceu em mundiais, no tempo normal, foi o Al-Ahly. Ele jogou muito melhor que o Botafogo, precisou de 100 minutos para fazer o gol, com 18 finalizações. Uma boa atuação, mas com um pecado que o Flamengo comete sempre, a gente critica aqui, de não traduzir em gols seu volume de jogo e arremates, inclusive. Então, fazer uma comparação de um time que jogou contra o Al-Ahly, o Porto, o time do Messi, o Inter Miami, e o Botafogo, que é um adversário importante, mas é um time brasileiro, com quem jogou contra o Chelsea e jogou contra o Bayern de Munique, quem compara isso, desculpa, é pouco inteligente. Eu não discuto com gente muito pouco inteligente, prefiro falar num nível mais elevado. Essa discussão babaca de rede social, de torcedor bobo. É uma discussão boba, tola demais. Eu não vou entrar nessa. Já falei até demais sobre um assunto tão tacanho. Mauro César Pereira, valeu, Mauro. Uma boa tarde, boa viagem. Tá voltando agora ou vai ficar aí? Não, vou ficar por aqui. O Mundial não acabou, vamos em frente.
Então, Mauro César Pereira vai seguir aí nos Estados Unidos, fazendo a nossa cobertura aí do Mundial de Clubes para a Jovem Pan. Tamo junto, Mauro. Abraço. Abraço.